Existem plantas que podem aumentar a capacidade de adaptação de um organismo? Sim, são as plantas adaptógenas, e é sobre elas que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia, e vou contar um pouquinho para vocês a história das plantas adaptógenas e como nós podemos utilizá-las no nosso dia a dia da clínica. Essas plantas, então, elas começaram a ser estudadas de forma mais sistemática no período de pré-guerra, em torno de 1940, o governo russo, coincidência ou não com os tempos atuais, mas solicitou aos cientistas que procurassem por plantas que auxiliassem, por substâncias naturais que permitissem aumentar a amplitude do potencial humano em lidar com as adversidades externas. Então, os cientistas se debruçaram sobre esses estudos e foram buscar na sabedoria oriental plantas que auxiliassem na vitalidade e que eram utilizados há muitos e muitos anos como tônicos e vitalizadores dos indivíduos. E aí, nós temos atualmente essa classe de plantas que são denominadas plantas adaptógenas, que constituem uma nova classe de reguladores metabólicos. Esses reguladores metabólicos, eles vão permitir maior adaptação do indivíduo a fatores ambientais, a fatores externos, evitando efeitos negativos e nocivos nos organismos, nos indivíduos. A gente sabe que o estresse é um fator desencadeante muito evidente de várias alterações orgânicas, existem eixos hormonais relacionados e ativados em situações de estresse, e essas plantas vão apresentar uma influência normalizadora nos níveis dos hormônios de estresse, predominantemente no nível do cortisol. Então, essas plantas aumentam a resistência do organismo contra agressões, contra situações adversas, e inclusive de forma não específica. E o mais interessante é que essas plantas, além dessa atividade adaptógena, elas demonstram uma ausência de toxicidade ou uma baixa toxicidade, podendo ser utilizada de forma segura, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Então, a gente consegue observar os benefícios dessas plantas, tanto no sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, no sistema neuroendócrino e no sistema imune não específico, uma vez que o estresse atua sobre todos esses sistemas de forma interrelacionada. Os benefícios vão aparecer, portanto, em todos esses aspectos. O que é importante a gente entender é que, ao se utilizar uma planta com uma capacidade adaptógena, a gente vai ter um aumento de uma das fases, uma amplitude de uma das fases que compõe a resposta de estresse. Então, a gente vai ter um prolongamento da fase de resistência. O estresse, ele é composto basicamente por três partes, em termos de resposta do organismo. Primeiro, a gente tem uma fase de alerta, uma fase de alarme, onde chega o estímulo e é reconhecido como um fator estressante. Num segundo momento, existe uma fase de resistência, que é uma tentativa, durante essa fase, é uma fase de tentativa do organismo em lidar com aquela situação, sem entrar na terceira fase, que seria uma fase de exaustão. Tá? Então, quando a gente alcança um prolongamento, consegue um prolongamento da fase de resistência, a gente minimiza o alcance dessa terceira fase, que seria a fase de exaustão, que tem muito a ver com o que a gente enfrenta hoje no dia a dia da clínica, que é a exaustão de adrenal. Então, a gente tem duas situações limítrofes e situações extremas no nosso dia a dia da clínica, que encontramos pacientes com exaustão da suprarrenal ou do adrenal e encontramos pacientes com hiperadrenocorticismo. Então, em uma situação, a gente vai ter uma baixa muito pronunciada da produção do cortisol, e a gente sabe que ele tem ações
importantes no metabolismo, então o ideal é que ele esteja dentro dos parâmetros fisiológicos, tanto para mais quanto para menos é nocivo, e aí a gente tem no outro extremo os nossos pacientes com hiperadrenocorticismo, também com uma casuística aumentando cada vez mais. A vantagem das plantas adaptógenas é que, como elas são normalizadoras, elas são moduladoras do eixo, a gente pode utilizar tanto para os animais com exaustão de adrenal ou de suprarrenal, quanto para os animais com hiperadrenocorticismo. Então, a partir daí, a gente começa a abrir um leque de possibilidades terapêuticas para esses pacientes. E o que define uma planta como adaptógena? Como eu sei que uma planta possui essa habilidade? A maioria das plantas que tem essa propriedade são plantas que são constituídas por triterpenos, que é uma classe química presente em muitas plantas, triterpenos específicos que eles vão ter um tropismo por receptores homólogos aos receptores do cortisol, aos receptores que se relacionam com esses hormônios do estresse. Então, e aí, por consequência, também farão modulações dos desdobramentos desses receptores. Então, eu vou citar para vocês algumas plantas que são comumente utilizadas e podem ser utilizadas de forma segura na veterinária, que são a ashwagandha, é uma planta indiana, altamente utilizada na Índia e nos países do Oriente, inclusive utilizada há muitos e muitos anos. A gente tem o ginseng. O ginseng, ele também é conhecido por aumentar, por melhorar a capacidade cognitiva dos animais, né, dos humanos também. Em geral, essas plantas com atividade adaptógena, elas vão trazer também bastante saúde cerebral por conta do tropismo de ação dessas plantas. Temos o astragalus, que é uma excelente planta com diversas ações. Rhodiola rosea também pode ser uma opção. A maca, muito utilizada para humanos, para melhorar a condição corporal, a vitalidade, a disposição e até o ganho muscular. A maca, especificamente, ela vai ter uma indicação para esses pacientes com exaustão de adrenal. E, por fim, eu vou citar aqui para vocês uma planta que eu gosto muito, que os meus alunos já sabem que eu falo bastante dessa planta, devido às diversas ações que ela apresenta, e é uma planta que está na nossa mesa, que está no nosso quintal, que está no nosso jardim, que é o Rosmarinus officinalis, que é o alecrim, dentre as várias propriedades que o alecrim possui de anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, a gente ainda tem a propriedade adaptógena do alecrim, por conta dos fitoativos presentes nas plantas. Então, esse foi uma breve explanação para vocês do que é possível, de como é possível a gente utilizar as plantas a favor da saúde. Não é preciso aguardar um diagnóstico, esperar um diagnóstico para fazer uso dessas plantas. Aqueles indivíduos que estão numa condição limítrofe, que estão com dificuldade do ciclo, né, de normalizar o ciclo sono-vigília, que já apresentam uma certa atividade excessiva de sistema nervoso simpático, ou uma atividade excessiva de sistema nervoso parasimpático, a gente já pode instituir tratamentos fitoterápicos para auxiliar esse organismo a voltar para o seu reequilíbrio, a voltar para o seu estado fisiológico. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, de forma mais profunda, mais detalhada, temos um curso chamado Fitovet, que a gente aborda a fitoterapia veterinária dos princípios à prescrição. Na nossa página, né, no www.talitanader.com.br, tem um vídeo que eu falo sobre a estrutura do curso, trago um pouquinho de conteúdo para vocês, e lá vocês encontram todo o cronograma. Se tiver alguma dúvida, só fazer contato que eu estou à disposição.